e adoração da Santa Cruz. Em sua vida, Jesus abraçou a cruz, fiel à sua missão que o Pai lhe confiou, como Redentor da humanidade. Hoje, iniciaremos nossa liturgia no silêncio orante, fazendo memória do despojamento de Cristo que deu a vida por nós. Ouviremos a palavra de Deus como relato da paixão e morte do Senhor. Faremos a adoração de Cristo na cruz, concluindo com o rito da comunhão. Vamos todos ficar em pé. Nesse horário de 3 da tarde, o Senhor Jesus morre na cruz e nós vamos participar desta celebração. Ó Deus, foi por nós que o Cristo, vosso Filho, derramando o seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre de vossas misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor quer falar conosco, vamos ouvir a sua palavra. Leitura do livro do profeta Isaías. Ele, o meu servo, será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano.
Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado, e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta, ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais. Homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si as nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa dos nossos crimes. A punição a ele imposta, o preço da nossa paz, e suas feridas, o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho, e o Senhor fez cair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com a sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre os ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade de Deus. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si as suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu entrego o meu espírito.
Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente, que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas. Aquele que era capaz de salvá-lo da morte e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna por todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos aclamar o Santo Evangelho. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente de Cedron. Havia aí um jardim, onde ele encontrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus. E chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro:
Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu. Então, os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás quem deu aos judeus o conselho: É preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e o outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada, que guardava a porta, disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira. Estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seus ensinamentos. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que eu falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra-me em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então, Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé. Aquecendo-se, disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente, Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás, levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem puros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo? Ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes. Eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto,
para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar. Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir estas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus. De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade de te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei, declara-se contra César. Ouvindo estas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, e por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam. Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão a César. Então, Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para um lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, o sumo sacerdote dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus,
Os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim, se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim, procederam os soldados perto da cruz de Jesus. Estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela os discípulos que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então, pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe um lado como uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: Não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: Olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Trouxe uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim,
e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado, por causa da preparação da Páscoa. E como o túmulo estava perto, foi ali que puseram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos sentar um pouquinho, vamos comentar um pouco esta celebração, esta palavra de Deus, nesta sexta-feira santa, 15 horas, horário que Jesus morre na cruz, mesmo horário que também os judeus tinham o costume de matar os cordeiros, matar o cordeiro para o sacrifício, para a Páscoa. E mais tarde foram perceber esses sinais que Jesus, o cordeiro que deu a vida por nós, foi morto no mesmo horário, no mesmo dia que se imolava os cordeiros do templo, as ovelhas do templo. Significa, Jesus deu a vida por nós. O texto diz que para certificar-se da sua morte mesmo, o soldado furou o seu lado e saiu sangue e água. E os médicos sabem, Lucas, com conhecimento de medicina, está dando detalhes de como foi o sofrimento e a morte de Jesus. Se saiu água, é porque já não tinha mais sangue. Tinha derramado todo o sangue no percurso, apanhando, sofrendo, deu a vida, derramou seu sangue totalmente por amor a nós. Porque nos ama, deu a vida por nós, salvou a nossa vida. Por causa dele, nós também temos salvação. Na verdade, não somos nós que nos salvamos. Por mais que a gente se esforce, é preciso procurar fazer as coisas de acordo com os mandamentos da lei de Deus, mas na verdade, quem deu a vida para a nossa salvação foi nosso Senhor Jesus Cristo. Nós fomos resgatados e salvos por Ele. E uma celebração como essa, nós lembramos dos nossos momentos de dor, dos nossos momentos de sofrimentos também. Nesse dia, importante também que os nossos da iniciação cristã vão percebendo, seja as crianças da primeira Eucaristia, seja os jovens da Crisma, sejam os adultos que estão sendo preparados para a iniciação cristã. Aliás, até gostaria de saber se tem algum deles, que alguns estão no teatro também, mas tem alguns aqui, levanta a mão, deixa eu ver. Isso. Pais de crismandos e de primeira comunhão, tem algum? Dos pais, mães, padrinhos, madrinhas. Isso, muito importante. Que a gente foi colocado por Deus aqui em Sabaúna. Deus nos escolheu para que a gente dê o nosso testemunho de discípulos e discípulas de Jesus. Não é à toa que nós estamos aqui nesse tempo, nesse momento. Nesse tempo, eu digo, nos anos que Deus nos deu para viver, que normalmente não passa de 100. Pouquíssimos passam, né? Aqui em Sabaúna acho que tem uma que já passou, né? Que está passando. Mas é normal que vai até 100, no máximo. Chegar até 100 bem, você pode dar muitas, graças a Deus, né? Mas é esse o tempo que o Senhor nos plantou, nos colocou aqui para fazer essa experiência de Jesus morto e ressuscitado. E é nesse tempo, nesse momento que o Senhor nos batiza, que o Senhor nos unge, que o Senhor nos coloca aqui para dar testemunho da verdade, para ser outro Cristo. Então, nossa missão é muito bonita, a missão daqueles que vão receber esses sacramentos da iniciação, vão se tornar discípulos e discípulas de Jesus, vão fazer com que a presença de Jesus continue visivelmente em cada um de nós, no meio do mundo, aqui no distrito de Sabaúna. E nós vamos também, como iniciados no Cristo, no caminho de Jesus,
aprender a enfrentar a dor e o sofrimento. E essa celebração de hoje mostra bem isso, né? Então, nas horas difíceis da nossa vida, a gente vai lembrar: eu sou cristão. Mais do que isso, Jesus passou, e se Ele passou e venceu, Ele vai me ajudar também a vencer dias de morte de alguém que a gente ama, tempos de desemprego, dificuldade, tempos de fome, não é? Muitas pessoas sofrendo, às vezes, uma doença, um câncer e tantas outras coisas. Situação de violência, como nós vimos nesses dias, seja em São Paulo, na escola da Vila Sônia, seja agora na creche, em Blumenau. Então, são situações que chocam e que a gente precisa aprender a encontrar em Jesus força para enfrentar. Esse é o sentido dessa celebração. Olhar para a cruz de Jesus e dizer: Senhor, do jeito que o Senhor enfrentou a sua cruz, do jeito que o Senhor enfrentou a situação de morte, me ajuda também a enfrentar. Se o Senhor venceu, eu também vou vencer, porque eu conto com a sua mão protetora. Uma vez fui visitar uma pessoa que estava doente há uns 10 anos de cama, com muitas dores. E ela dizia: chega uma hora que a gente parece que não vai aguentar de tanta dor. E aí eu falei: não tem um crucifixo aqui para você, que você possa estar olhando de vez em quando aqui no quarto? Ela tirou debaixo do travesseiro assim, falou: ele que me sustenta. Porque na hora que está muita dor, eu peço ao Senhor, eu pego nesse crucifixo e digo: me ajuda, Senhor, a vencer esse momento de dor e de sofrimento. É assim que a gente vai aprendendo. Não é a presença, vamos dizer, mágica, que eu gosto sempre de dizer, estou insistindo muito. Não é a presença mágica: agora sai demônio, ou aqui, eu estou com esse crucifixo aqui, nada vai me fazer mal. Não é isso não. E aí seria a presença mágica. O crucifixo é o sinal: eu creio em Jesus. E é Ele quem sustenta a minha vida. É Ele que me dá força para passar esse momento delicado que eu estou passando. Aí você percebe o sentido importante do crucifixo, do rosário, da oração, a sua vida unida com a vida de Jesus. Esse que é importante. Então, esses símbolos nos ajudam a perceber em quem nós cremos, nos ajuda a perceber aonde que está a nossa vida. Está nele. É Ele quem sustenta a minha vida. É o que nos ensina a palavra de Deus. Mesma coisa quando eu rezo, quando eu comungo, eu creio que o Senhor está comigo. E se Ele está comigo, tudo que está de ruim acontecendo vai passar. E a gente vai vencer. E a morte não vai ter a última palavra. Porque após a morte vem a ressurreição. Após a morte vem a vitória final. Então essa celebração nos ajuda a perceber isso. Nós somos cristãos, colocados aqui em Samaúma. E é aqui que o Senhor quer, então, que nós possamos dar o nosso testemunho, mesmo diante de dor e diante de sofrimento. É aqui que o Cristo vive em nós. É aqui que o Cristo morre em nós. É aqui que o Cristo ressuscita em nós. E aqui nós somos, então, o sinal da vitória. As pessoas devem olhar para a nossa comunidade, para a nossa paróquia, para cada um de nós e dizer: nossa, mas eles têm força para enfrentar o sofrimento. Como é que eles conseguem carregar a cruz e ainda sorrir? Como é que conseguem vencer tanta coisa difícil que estão passando? E aí tem que perceber, porque nós cremos no Senhor Jesus, morto e ressuscitado. É essa fé nele que faz com que a gente, mesmo às vezes que caia, que tenha cruz, se levante, caminhe até o fim, até o dia que o Senhor quiser que nós caminhemos. Essa é a fé cristã. Aqueles que serão iniciados na fé cristã,
nos sacramentos da iniciação, são outros que estão entrando conosco na comunidade, estão fazendo parte desse grupo dos discípulos e discípulas de Jesus. Então, que essa celebração nos faça refletir, ao mesmo tempo nos dê força para enfrentarmos as cruzes pessoais que cada um passa, mas também sejamos solidários com aqueles que estão sofrendo muito, que às vezes caem durante o caminho, e a gente precisa ser como Simão Cirineu, estender a mão e rezar e dar a mão para o outro, ajudar o outro a carregar a sua cruz também. E nesse momento e nessas preces que nós vamos fazer agora, nessa oração universal, colocar muito no nosso coração os pais, pai, mãe dessas crianças que foram assassinadas nesses dias na creche. Fico me colocando no lugar, se a gente fosse o pai, se fosse a mãe dessas crianças. E nessa oração a gente precisa se colocar no lugar e rezar e pedir para que a violência não domine sobre o mundo. Rezar também pela conversão dos pecadores, rezar por todos os loucos e presos em algum tipo de vício, que o Senhor possa libertar. Rezar e pedir a Deus que tire da mente e do coração das pessoas o desejo de fazer maldade, o desejo de vingança, o desejo de racismo, de divisão, de tudo aquilo que é maldade, tudo aquilo que é do espírito do mal. Então, nesse momento de oração, nós vamos pedir ao Senhor que nos liberte toda a humanidade de toda situação de morte. Isso é celebrar a Sexta-feira Santa, isso é unir a nossa liturgia com a nossa vida. Pedir ao Senhor, então, que a gente possa vencer toda a situação de morte ainda presente no mundo. Então, nós teremos algumas introduções e algumas intenções que serão feitas. O comentarista vai fazer e depois a gente vai ficando de pé nos momentos da oração. E durante o comentário, podemos ficar sentados. Pela Santa Igreja, oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila por sua própria glória. Faça seu momento de oração em silêncio. Reza pela igreja, no mundo inteiro. Reza pela nossa paróquia, pela nossa comunidade, Nossa Senhora Aparecida, da Irmã Matias, pela nossa matriz, por cada um de nós. Rezemos também pela nossa diocese. Rezemos juntos. Eu vou fazer a oração, vocês vão acompanhar em silêncio. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, que a vossa igreja, espalhada por todo o mundo, permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelo Papa, oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, o Senhor nosso Deus, que escolheu para o episcopado
o conserve são e salvo à frente da sua igreja, governando o povo de Deus. Faça a sua oração. Estamos pela saúde do nosso Papa Francisco. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos, protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão, que governais por meio dele, possa crescer em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todas as ordens e categorias de fiéis, oremos pelo nosso bispo Dom Pedro Luiz, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da igreja e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos catecúmenos, oremos pelos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Os catecúmenos são aqueles que estão sendo preparados para serem batizados. E vamos incluir junto com eles também os que serão crismados, os que farão a primeira Eucaristia. Você pai, você mãe, você padrinho, você madrinha, lembra de quem você está acompanhando. Reza por ele, por ela. Nesse momento, pede a Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa igreja, aumentai a fé e o entendimento dos nossos catecúmenos e de todos que vão receber os sacramentos da iniciação cristã, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pela unidade dos cristãos, oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua igreja todos os que vivem segundo a verdade.
Temos notado no Brasil e no mundo um resfriamento muito grande da fé. As pessoas estão perdendo a fé, perdendo a esperança, perdendo o sentido da vida. Muitos apontam até de terminar com a sua própria vida. Outros se entregando a todo tipo de vício porque não conseguem mais ver o sentido da sua própria vida. E muitos são da comunidade, são os paróquias. Peçamos ao Senhor nessa oração que renove a nossa fé, que renove o nosso ardor enquanto cristãos e cristãs. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos judeus, oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. O povo judeu sempre foi perseguido, passou sempre por muitas dificuldades, e eles são a raiz da nossa fé cristã. Inclusive Jesus era judeu, os discípulos, os apóstolos. Rezemos por eles. Hoje ainda passa um momento de discriminação, de perseguição também. Junto com essa oração, pedir ao Senhor que a gente vença todo tipo de racismo, todo tipo de preconceito. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem no Cristo, oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Cada vez aumenta mais o número de pessoas sem religião, que não conhecem Jesus, e alguns nem querem conhecer. O grande desafio nosso, especialmente no meio da juventude, nas escolas, em todos os lugares onde nós frequentamos, aí o grande desafio para os nossos jovens da comunidade, darem testemunho de Jesus Cristo nas suas salas de aula, nas suas escolas, nos locais onde frequentam. Rezemos então por todos que não creem no Cristo. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo
e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade. Fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos os que não creem em Deus, oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possa chegar ao Deus verdadeiro. Deus Pai criou o céu, criou a terra, criou o mar, criou tudo que existe, a natureza. E muitas vezes a gente desconhece isso. Muita gente não acredita, vai destruindo tudo que Deus fez. Fez também o ser humano, Adão, Eva, pediu para que a gente cuidasse de tudo que Ele fez. Possamos aumentar nossa fé em Deus, crescendo na fé em Deus Pai, nós vamos respeitar mais o Pai aqui na terra, a Mãe aqui na terra, o irmão, a irmã, a natureza, porque vai saber que Deus criou tudo isso e colocou a gente para cuidar de tudo isso. Rezemos então por aqueles que ainda não creem em Deus. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade, e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos poderes públicos, oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, dirige o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Lembra todos os poderes constituídos, executivo, legislativo, judiciário, prefeitos, vereadores, deputados, governadores, presidentes da República, senadores. Esses homens e mulheres tem uma responsabilidade muito grande sobre o povo, sobre a felicidade do povo, sobre a alegria do povo e sobre a tristeza também. Porque quando não cumprem seu papel, quando se deixam levar pelo demônio, pela ação do mal, tragédias e mais tragédias acontecem com a população. Então, rezar por eles é importante, para que não caiam na tentação do ter, do poder, do prazer, do egoísmo, esqueçam o povo, para que o Senhor olhe por eles a fim de que não esqueçam o seu papel. Seu primeiro papel é trabalhar para o bem comum, trabalhar para o serviço das pessoas, estar a serviço das pessoas. Incluímos aí promotores, juízes, desembargadores, crendo que um dia a justiça verdadeira será feita, justiça que vem de Deus, paz que é fruto de justiça.
Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todos os que sofrem provações, oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças, afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos. Vele pela segurança dos viajantes e transeuntes. Repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Pode lembrar de alguém que você sabe que está passando uma provação muito grande, seja com doença, seja com desemprego, seja com depressão, ou qualquer outra provação. Muitas provações dentro das famílias, muitas dificuldades nos matrimônios, muita provação na questão da droga, do apego à droga. Rezemos por essas pessoas, pedindo ao Senhor, por todos nós que sofremos provações de algum tipo, que o Senhor nos ajude a vencer as provações. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição. Sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos incluir aqui nestas orações uma oração especial por todos os professores, todos que trabalham na educação, especialmente dessas escolas onde houve atentado, seja aqui em São Paulo, na Vila Sônia, com a morte da professora, seja na creche, lá no Sul, tantos outros que têm passado momentos difíceis. Vamos ser solidários com todos os da guerra. Enfim, lembra um pouquinho e rezemos de forma especial por todos esses. Coloco nas mãos de Deus também todos os doentes aqui de Sabaúna, lembrando de Elias e tantos outros que às vezes estão em cima de uma cama há muito tempo, alguns não têm perspectiva, outros perderam entes queridos, todos esses que sofrem aqui em Sabaúna, colocamos nas mãos de Deus. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora nós vamos para a segunda parte da nossa celebração, que é a adoração
do Senhor na cruz. Vai entrar agora a cruz que fica o ano todo ali, lá em cima, bem no local onde todos nós temos a possibilidade de ver. É Jesus que se une com a nossa dor, com o nosso sofrimento, com a nossa morte. E nós, unidos nele, temos a certeza que venceremos toda a cruz, toda a dor, todo o sofrimento, toda a morte. Ele carregou sobre si as nossas dores. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Nós vamos ter a chance de passar fazendo a sua adoração ao Senhor Jesus na cruz. Então não precisa levantar todo mundo de uma vez, pode sentar. Acho que o ideal é vir banco a banco, porque daí não precisa ficar muito tempo de pé, né? Pedir também para não beijar aqui o pé ou a cruz, por causa ainda do problema da Covid. Então muito melhor que ponha a mão só e faça o sinal da cruz, se quiser, ou só põe a mão, ou só olha e contempla a nossa dor, o nosso sofrimento. Pede a Jesus que o mundo todo, todos nós, possamos vencer nossa dor, nosso sofrimento, nossas cruzes. Então, com tranquilidade, nós vamos cantar e fazer esse momento de adoração. Todas as paróquias do mundo inteiro hoje também dão uma coleta. O pessoal vai estar com um momento de coleta. Esse dinheiro vai para a Terra Santa, para manter os lugares santos no mundo inteiro. Todas as paróquias mandam e ali distribui para o mundo. Jamais te deixei sem defesa.
Hoje é o único dia no ano que não se celebra a missa. Essa celebração é de adoração do Senhor na cruz. Mas a comunhão que nós vamos receber hoje foi consagrada ontem, na missa da ceia do Senhor. E nós vamos buscar lá onde está a capela do Santíssimo,
vamos buscar o Santíssimo que servirá para a nossa comunhão. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia,
Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, vosso corpo e vosso sangue que vou receber, não se torne causa de juízo e condenação, mas por vossa imensa bondade, seja um sustento e remédio para a minha vida. Felizes os convidados e as convidadas para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de quem entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Amém.
Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra de vossa misericórdia, para que, pela participação deste mistério, vos consagremos sempre a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pode sentar um pouquinho para os avisos. Logo após a oração sobre o povo, que nós vamos fazer, abençoando a todos nós teremos a procissão, que vai ser curta, parece que não está chovendo, então vai dar certo. Então, uma pequena procissão com o Senhor morto, com a Nossa Senhora da Piedade, e o teatro que o pessoal preparou com tanto carinho, não é? Dias e dias aí de ensaio, graças a Deus, tudo membro da nossa comunidade, o pessoal da iniciação cristã, todos ajudando de uma forma maravilhosa, envolvente, que nos ajuda a aprofundar ainda mais tudo isso que nós celebramos. Claro que na liturgia, a própria ação do Cristo vivo, Ele mesmo, não é? Agindo na liturgia. O teatro nos ajuda a entender a arte, nos ajuda a perceber tudo aquilo que aconteceu na vida de Jesus. Então a celebração cada vez mais vai sendo incorporada na nossa vida e a gente vai percebendo, vendo também fora de nós a própria presença de Deus e Jesus morto e ressuscitado. Então, parabéns a todos que estão envolvidos nesse trabalho. Deus abençoe a todos que estão se dedicando nesse trabalho de arte sacra, coordenado aí pelo Ronaldo. Também lembrar que amanhã nós temos a celebração muito especial, a mais importante vigília do ano. É amanhã, a partir das 19 horas, a bênção do fogo novo. Então todos são convidados a trazer uma vela, nós vamos acender o fogo lá fora, na fogueira, depois acender o círio pascal e acender todas as nossas velas e fazer a grande vigília, mãe de todas as vigílias, esperando, aguardando a ressurreição do Senhor Jesus. Então a celebração a mais importante do ano, a vigília mais importante do ano, a vigília pascal. Vamos então agora fazer a oração sobre o povo. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós vamos nos retirar em silêncio. Vamos até onde está o corpo do Senhor. Naturalmente, para carregar, pode ir trocando, vão se ajudando, um pouquinho pesado. Seja Nossa Senhora, seja o Jesus morto. Então podemos ir com tranquilidade, acompanhando esse momento em silêncio.